aí, nobres ANCAPs, quem nos fala é o Di ANCAP. E atrás de mim tem um trecho do livro do Henry Häsli, um adepto da escola austríaca, que contou com um prólogo do Murray Rothbard, pai do anarcocapitalismo. É um livro escrito nos anos 50, cerca de uma década após a morte do Keynes. Ou seja, uma crítica feita depois da morte do Keynes e nunca houve uma resposta do Keynes. Tem tudo a ver com um momento lá da participação da Arthur Duval no vídeo do Espectro, com 20 esquerdistas, mais especificamente na polêmica sobre a produtividade lá com o Leconte. Eu vou ler aqui para vocês, abre aspas. Aqui Keynes incorreu em uma falácia gritante. A ausência de mudança na produtividade física é completamente irrelevante para os salários nominais. O que importa na economia é apenas produtividade de valor, evidentemente em relação a termos monetários. Se a produtividade marginal de um trabalhador é uma parcela de um produto que anteriormente custava $10 e agora caiu para $5, então a produtividade de valor marginal desse trabalhador, mesmo que esse esteja produzindo o mesmo número de unidades, caiu pela metade. Algo muito parecido com o que o Arthur Duval disse no debate dele lá com o Leconte. Então quem disse que o Arthur Duval estava cometendo um erro conceitual, um absurdo? Não, ele não estava cometendo erro conceitual absurdo. O Arthur Duval peca mais pela pouca leitura que ele tem. Ele mesmo já admitiu que ele não curte ler livros, é uma coisa mais de telefone sem fio que ele curte, né? E na edição eu me dei conta do meu momento millennial, digamos assim. Telefone sem fio. Olha a expressão. É tipo também caiu a ficha, né? É o orelhão da Telemar, sabe? Anos 90, anos 2000. Só foi cair a ficha pra mim depois da edição mesmo. Então foi mal aí, geração Z. Então ele não tem noção das origens das próprias ideias que ele defende e muito menos ele tem noção da origem das ideias do oponente dele. Então ele ficou perdido nisso. Se você não sabe quem você é, de suas origens, fica muito difícil para você se apresentar também, né? Mas isso evidentemente não quer dizer que ele estava errado, sabe? Eu reafirmo aqui, houve um exagero considerável, sabe? Que eu vi gente falando que ele tinha cometido um erro absurdo. Obviamente poderia ser bem melhor se ele soubesse de onde vêm as ideias dele, né? No texto do Häsli, ele justamente está rebatendo o Keynes, ele está mostrando os tipos de produtividade, ele está destacando a produtividade que mais importa, né? Que é a produtividade de valor marginal. Frisar que essa faceta da produtividade não haveria erro algum. Normal em escolas diferentes haver ênfases, né, em acepções diferentes também. Então o Arthur peca nisso. Pega algo específico de uma escola e tenta jogar como se fosse mais o básico do básico, mas também o Leconte forçou, né, como se fosse também um erro também. Então o Leconte também mostrou desconhecimento nisso, mas que a pessoa não goste também do Arthur Duval, né? Eu, por exemplo, eu sou um anarcocapitalista, eu sei que Arthur Duval chama libertário normalmente de liberbobo, né? Eu não tô falando por ser um fã do Arthur Duval, né? Mas eu acho que usar isso pra atacar o Arthur Duval é ridículo. Então quando ele acerta, eu vou falar também que ele acertou, né? Vendo uma crítica injusta, coisa muito exagerada mesmo, né? Que foi humilhado no debate, não foi em momento algum. Não houve erro conceitual do Arthur Duval. Ponto. Não houve. Acho que tá aqui mais do que provado que não houve. Aliás, houve um erro do Arthur Duval quando ele englobou o FGTS na CLT. Acho que a CLT é algo mais restrito, enquanto o direito do trabalho é algo mais amplo. Então, leis trabalhistas envolvem um escopo maior do que CLT. CLT é uma parte disso. Mas o próprio Arthur Duval, logo depois, reconheceu o equívoco dele, do termo que ele usou, que poderia ser mais amplo, e aí não ficou insistindo. Ele, acertadamente, ele insistiu mais no caso do Leconte, né? Apesar de não ter feito isso com maestria por não ter domínio teórico da questão que ele estava defendendo lá, da produtividade. Se bem que o que mais machucou os meus ouvidos ANCAPs nessa discussão foi mais ouvir esquerdista defender que a FGTS não é imposto, é só compulsório. Quando saiu no Espectro, na íntegra, eu não achei de fato essa destruição toda. Eu acho que houve muita tempestade em copo d'água, sinceramente. E eu pensava que o Tamir Filipe iria sair melhor do que ele foi. Ele não foi muito bem, o Tamir Filipe. Eu acho que ele teve um desempenho até abaixo do que eu esperava, sabe? Ele, inclusive, em muitas ocasiões, ele cometeu espantalho, sabe? Quando ele pegou, por exemplo, exemplos de setores mais produtivos que não eram de escala 6x1, e aí tentou jogar isso pro Arthur Duval, sendo que o argumento do Arthur é justamente para aumentar a produtividade, né? Em vez de simplesmente acabar com a 6x1. E eu falo que espantalho, eu tô falando aqui de... não é necessariamente de mentir, tá? Tem gente que acha que espantalho é inventar propositalmente, sabe? Eu não tô falando disso não, tá? O espantalho também, ele se caracteriza
por apresentar de uma forma equivocada o argumento do interlocutor. E, sinceramente, eu acho que o Tamir Filipe é um dos melhores aí da esquerda, sabe? Eu vejo realmente algo mais genuíno nele. Inclusive, quando o Tamir Filipe, ele tretou lá com alta linguagem, e eu sou ANCAP também, mas eu fiquei mais do lado do Tamir Filipe porque eu achei muita covardia do alta linguagem, ficar humilhando uma pessoa, tava abrindo um dicionário, sabe? Eu acho nobre, na verdade, uma pessoa buscar conhecimento, abrir um dicionário. Naquela treta, o Miorin do alta linguagem mostrou que não sabia nem o básico de semântica, termos de homonímia com polissemia. Segundo o Miorin, a manga de fruta é polissêmica em relação à manga de camisa, sendo que é uma homonímia, porque são origens diferentes, né? O cara tentou pagar de alta linguagem, super culto, e não sabia nem o básico de semântica. Coisas básicas, assim, muito básico mesmo, sabe? Muito forçado mesmo. Então, assim, eu tenho uma simpatia pelo Tamir Filipe, sabe? Eu acho que realmente é um cara bem legal e tal. Tá buscando conhecimento, sabe? Eu acho muito legal isso. Só que ele não foi bem no debate. E meu ponto também não é, assim, de ser apenas um ANCAP que não acha que pode aprender com outros movimentos políticos. Eu, pelo menos, eu defendo sim que ANCAPs podem aprender até com nacionalistas, sabe? E eu sou mais radical em certos aspectos, até mais do que esquerdistas ali em debate, né? Como o próprio Tamir Filipe, por exemplo. O Tamir Filipe defende que tem que auditar a dívida pública, tentar diminuir, né, os impactos da dívida. Eu já sou mais radical, eu sigo o pai do anarcocapitalismo, Murray Rothbard, e eu defendo o calote da dívida pública, sabe? Total mesmo, sabe? Livros interessantes de nacionalistas, como, por exemplo, Gustavo Barroso, integralista. Eu não sou católico, não sou integralista, tá? Não sou nada disso, mas é um livro bem interessante, o livro dele, A História Secreta do Brasil, sabe? Que ele fala que o Brasil já foi fundado sendo colônia de banqueiro, né? O Brasil já começou com dívidas já com Rothschild, né? E o Gustavo Barroso atacava, né, essas fraudes aí desses parasitas internacionais, né, e tal. Enfim, muita coisa faz sentido, sabe? Então, assim, eu acho que dá para considerar consideráveis coisas. Eu acho que há coisas que o ANCAP médio não reforça tanto, mas que fazem sentido e que nacionalistas frisam mais e que fazem sentido, sabe? Às vezes um foco diferente pode ajudar um movimento diferente a se aprimorar também, né? Eu acredito nisso, né? Eu acho que é importante ler, sabe? Saber as origens dos pensamentos. Isso eu falo para qualquer espectro político, seja nacionalista, anarcocapitalista. Mas enfim, pessoal, esse foi meu vídeo, então até a próxima.